A situação na Ucrânia está se agravando cada vez mais. A Rússia acionou 300 mil reservistas, ou seja, pessoas que não estão ativas nas Forças Armadas, né, que em algum momento serviram, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, mas que não estão mais ativas. A Rússia vai acionar, anunciou que vai acionar 300 mil reservistas. Isso é um sinal de ineficácia do exército russo. Era uma guerra que eles achavam que iam vencer em poucas semanas, e a guerra já se arrasta há 7 meses, e eles estão começando a ter falta de contingente, estão tendo que chamar mais gente, gente que não está na ativa, gente que está fora do exército há muito tempo. Isso é um sinal de ineficácia, de ineficiência do exército russo. As capacidades militares do exército russo estão muito aquém do que se acreditava, do que o próprio Ocidente acreditava antes da guerra começar. Essa guerra tá pegando muito mal para as Forças Armadas russas. Mas é no desespero que os russos não, né? Que o governo russo, não vamos generalizar para toda a população, mas é no desespero que o governo russo pode ficar mais perigoso. O Putin está falando em utilizar armas nucleares táticas. São armas nucleares que têm um efeito localizado, né? Elas não causam estrago em grande proporção, em larga escala, mas causam um grande estrago de forma localizada. O Putin fez um pronunciamento onde ele falou abertamente no uso de armas nucleares. Eu acho que é a primeira vez que ele faz isso. Ele já tinha sugerido que podia fazer isso, mas ele não tinha falado abertamente até então. O gás natural para a Europa está parcialmente interrompido. Os europeus já estão sentindo um pouco os efeitos, né? Está faltando eletricidade em várias cidades na Europa. O gás não foi completamente fechado. Se o Putin fechar completamente a passagem de gás, aí a situação da Europa vai ficar muito feia, vai haver um colapso econômico. Se ele cortar completamente, coisa que ele ainda não fez, ele é capaz de fazer, se ele está falando em usar armas nucleares, cortar o suprimento de gás da Europa, com certeza é uma opção. Essa situação está ficando muito grave. E se o Putin de fato usar as armas? O que a Europa vai fazer? O que os Estados Unidos vão fazer? Guerra nuclear ninguém quer. Mas se um governo autoritário utiliza armas nucleares e ninguém faz nada a respeito, isso vai gerar um precedente gravíssimo para o futuro. Uma recessão econômica na Europa causada pela interrupção do fluxo de gás pode afetar a economia do mundo inteiro, até a economia brasileira. Então, a situação está ficando bastante grave, as pessoas estão fugindo da Rússia, tem um monte de russo atravessando a fronteira com a Finlândia, atravessando a fronteira com a Geórgia, tentando fugir do território russo. Por enquanto, eles não estão sendo barrados na fronteira, mas eles começarem a barrar as pessoas, se muita gente fugir, é uma possibilidade. O Putin está tentando anexar ao território russo regiões ocupadas, né? Então essas regiões da Ucrânia, no momento, são zonas de ocupação, mas o Putin está querendo realizar referendos com a população local, que certamente serão fraudados, para poder anexar essas regiões como parte do território russo. E aí, se essas regiões forem atacadas pelos ucranianos, a Rússia vai alegar que é território deles, e aí o Putin vai ter uma justificativa para a própria população para o uso de armas nucleares, ou então para um aumento
do número de tropas, né, para, quem sabe, até o recrutamento de civis, né? No momento ele está recrutando só reservistas, mas ele pode começar a recrutar até mesmo civis. E isso seria uma justificativa, ó, é território nosso, a gente anexou, então agora é território nosso, eles estão atacando o nosso território, então a gente precisa intensificar ainda mais a mobilização. Para aumentar, isso serviria para aumentar o moral, digamos assim, já que claramente a população russa não está interessada em ir para essa guerra, eles não estão motivados. Se a Rússia vence, existe a possibilidade de que no futuro eles realizem novas ações contra a Ucrânia. Então, digamos que a Rússia e a Ucrânia chegam num acordo e os russos ficam com o leste da Ucrânia. Se a Rússia sai vitoriosa, o que garante que no futuro eles não vão querer anexar pedaços dos vizinhos, como por exemplo a Polônia, ou quem sabe tomar uma parte ainda maior da Ucrânia? Então, a Rússia vencer não seria uma boa coisa, mas, ao mesmo tempo, se os russos forem derrotados, existe o risco do Putin querer partir para o uso de armas nucleares. Então, fica difícil ter uma saída que não seja extremamente destrutiva para esse impasse. A solução ideal seria o Putin dar um passo atrás, caso o exército russo continue tendo um mau desempenho, e assumir a derrota. Mas o Putin não vai fazer isso, porque se ele fizer isso, vai ser o fim da carreira política dele. Ele não vai conseguir, dificilmente ele vai conseguir se manter no cargo depois de um fiasco como esse. Por que o exército russo está tendo um desempenho tão ruim? Existem alguns motivos possíveis. O primeiro deles é o fato de que os russos não estão motivados para essa guerra. Eles estão tão desmotivados que muitos soldados nem sabem que estão indo para a guerra. Eles acham que estão indo para algum tipo de exercício, de algum tipo de treinamento, e quando vêm estão sendo enviados para o combate. Então não há uma grande motivação dos russos. Eles não estão morrendo de vontade de atacar os ucranianos. Isso é um motivo. O outro motivo é o fato de que a maior parte do exército russo é muito inexperiente. Ao contrário dos Estados Unidos, que tem soldados profissionais que servem nas Forças Armadas durante vários e vários anos, a maior parte do contingente russo é formado por soldados que estão cumprindo o serviço militar obrigatório de 2 anos. Ou seja, são rapazes muito jovens e com pouca formação. Claro, existem militares muito bem formados no exército russo, mas eles são uma minoria. O grosso do exército é formado por rapazes que estão cumprindo o serviço obrigatório. Então, é um exército desmotivado, formado em sua maioria por soldados inexperientes. E os equipamentos russos também estão se mostrando não ser tão eficazes quanto na propaganda. Uma das causas para isso é que entre as empresas russas do setor da defesa não há concorrência, como ocorre nos países ocidentais, em que várias empresas apresentam projetos. Não, lá as empresas elas simplesmente recebem os projetos do governo. O governo decide previamente, sem realizar nenhuma concorrência, qual empresa vai receber os contratos. Se uma empresa sabe que vai receber o contrato independente da qualidade do equipamento que ela produz, como ela vai se sentir motivada para de fato produzir bons equipamentos? Os russos estão tendo até problema com comida vencida, né? Que a alimentação dos soldados, eles descobriram que tem um monte de lotes de comida vencida, algumas até estragadas. Por quê? Porque o cara que
é dono da empresa que fornece comida para o exército, é amigo pessoal do Putin, né? Então não foi exatamente através de uma competição para ver quem oferecia o melhor produto que a empresa conseguiu o contrato. Foi graças ao nepotismo, e o resultado disso é comida de má qualidade e até em alguns casos estragada. Agora o ex-amigo do Putin está preso, mas o estrago já está feito. Outra razão possível para mais uma razão, né, que se soma, né, que não anula as anteriores, mas que se soma às razões anteriores, é o fato de que o Putin é um governante autoritário. Então ele pode estar simplesmente querendo controlar todo o planejamento das operações de forma unilateral, passando por cima dos generais. E isso é a receita para as coisas darem errado. Quando uma pessoa só, ainda mais alguém que não tem a formação necessária, resolve centralizar todas as suas decisões todas as decisões em si. Os ucranianos estão inclusive conseguindo avançar e tomar território que os russos haviam ocupado, algo que era impensável 4 ou 5 meses atrás, que eles fossem capazes de fazer. E agora eles estão fazendo. Se a Rússia realmente quiser, eles são capazes de vencer essa guerra sem armas nucleares, só com armas convencionais. Mas para isso é necessário que a sociedade russa se engaje. É necessário que a população russa esteja disposta a manter essa guerra pelo tempo necessário e com os custos necessários para obter a vitória. Uma vitória fácil não vai ser. Agora a questão é, os russos estão dispostos a isso? Ou será que essa guerra, se prolongar, vai colocar o Putin numa situação politicamente delicada? Vocês o que acham? A Rússia tem condições de vencer essa guerra no campo de batalha? E o Putin vai continuar tendo apoio, ou no mínimo a conivência da sociedade russa, ou essa situação vai começar a fazer com que surjam dissidências e oposições a ele cada vez mais fortes dentro da própria Rússia? O que vocês pensam disso? Deixe aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, que sairá em breve. Tchau.